Quero dar uma pequena mensagem a vocês, mas quero pedir, por favor, prestem atenção às poucas palavras que eu quero transmitir nesse dia especial, Dia dos Pais, dia 11 de agosto, que celebramos com todo o amor da vida, a vida dos nossos pais. Nós estamos no 19º domingo do tempo comum, e as leituras da missa de hoje, gente, falam para nós que nós somos a religião do pão. A religião do pão. Desde o Antigo Testamento, o pão tem uma centralidade no povo de Israel. E no Novo Testamento, no Evangelho de João, capítulo 6, Jesus fala 7 vezes: eu sou o pão vivo descido do céu, e quem come deste pão viverá eternamente. Olha, gente, que estranho na nossa cabeça, porque a gente tem hoje já um monte de influência de outros irmãos sectários. Antes da Bíblia ser formada, antes do Novo Testamento ser constituído, nós já nos reuníamos em assembleia e celebrávamos o pão. Este pão, Jesus explica, este pão é minha carne, dada para a salvação do mundo. E quem comer deste pão, qual pão? O pão da Eucaristia, que o sacerdote consagra no altar. Este pão dá a vida eterna. Olha, gente, um dos textos mais lindos da Bíblia é primeiro livro dos Reis, capítulo 19. O profeta Elias estava cansado de tanto perseguição que ele tinha. A rainha Jezabel, e hoje também tem na nossa vida, sempre tem uma Jezabel, para nos perseguir de morte. E o profeta Elias, cansado de tanta perseguição, sentou-se debaixo de uma árvore e diz para Deus: chega, eu já não aguento mais tanto sofrimento, não mereço viver mais que meus pais, quero ir para junto de Deus. E dormiu. Olha que bonito a mística do pão. Um anjo de Deus acorda o profeta Elias e fala para ele: levanta-te e coma, e apresenta a ele um pão. Levanta-te e coma deste pão, que a sua missão ainda é grande nesta terra. Eu gostaria, gente, de dizer para vocês aqui, nesta paróquia, que estou com vocês há 15 anos, eu queria ser um anjo de Deus, para todos os cansados, como Elias, e dizer para você também: levanta-te e coma deste pão consagrado no altar, a Eucaristia, que o caminho da sua missão ainda é longo. Ainda você tem um longo caminho para percorrer. E o que nos dá força para vencer é a Eucaristia. O que nos dá força para cumprir cada um a nossa missão é a Eucaristia. O Salmo fala: provai e vede quão suave é o Senhor. Mas veja bem que eu quero chamar a atenção de vocês hoje. Nessa religião do pão, nós temos um modo de viver. E aqueles que praticam a religião do pão, que comem da Eucaristia, precisamos cumprir e viver os 10 mandamentos da lei de Deus. E dos 10 mandamentos, hoje eu destaco o 4º. Vocês sabem qual é o 4º mandamento? Olha, gente, que bonito, vocês sabem. Qual é o 4º mandamento? Honrar. Queridos senhores, pais, escutem o que eu quero transmitir para vocês. A palavra pai vem de uma raiz hebraica, se chama Abba. Abba. E Abba é algo de dentro do coração. Algo de dentro do coração. Pai não é só o genitor.
mas é aquele que tem algo de dentro do coração, certo? E no Antigo Testamento já teve sinais de que Deus é Pai. E Jesus, num tempo onde Deus estava tão distante, que não era possível chegar perto de Deus, Jesus revela: Deus é Pai. Deus é algo que está dentro do coração. E Ele nos ensinou a oração do Pai Nosso, quando nós todos, como irmãos, podemos chamar a Deus de Pai. Então, queridos pais, eu gostaria de dizer a vocês hoje, a segunda leitura da missa, que o nosso irmão Ricardo leu: sede imitadores de Deus. Sede imitadores de Deus. Vamos repetir todos? Pois bem, Deus é Pai. Então cada genitor que é chamado com um adjetivo de Deus, é preciso buscar na vida, para os filhos, imitar Deus. Imitar Deus como? No amor, no perdão, na bondade. Ser uma figura para o filho que fique gravado na vida dele todo o sempre. Eu lembro que eu era pequenininho e meu pai, tinha uma coisa do meu pai que até hoje está na minha memória. Eu era pequenininho, meu pai chegava e eu grudava na perna dele e ele balançava a perna. E para mim aquilo era a coisa mais gostosa do mundo. Eu grudava na perna dele, ele balançava a perna. Eu ia para lá e para cá, na perna do meu pai. E eu dava risada e ele ria também. Para mim era o melhor brinquedo do mundo, a perna do meu pai. Depois meu pai era caminhoneiro. E eu lembro, gente, olha como que fica gravado. Meu pai levantava umas 4 horas da manhã. E ele fazia café. Todos os dias da minha vida, que eu sinto o cheiro do café, eu sinto no meu coração a imagem do meu pai. Não tem como desassociar o café do meu pai. O cheiro do café com o meu pai. Eu escutava o caminhão ligando e meu pai ali se arrumando 4, 5 horas da manhã para sair de casa. E ele saía, ficava dias, semanas, às vezes meses fora, trabalhando com o caminhão. E quando chegava em casa era uma grande alegria, tão gostoso, o abraço do pai, a chegada do pai, a alegria do pai. A gente tinha um cachorro em casa, meu Deus, o cachorro quase morria de tanta festa que ele fazia com a chegada do meu pai. Ô gente, vocês concordam comigo que na vida ficam só as lembranças? Na vida ficam só as lembranças. Repito, na vida ficam só as lembranças. Eu me arrependo. Na minha adolescência, ai, os adolescentes. Sempre a gente se revolta contra os pais. E sempre a gente acha que o pai não sabe nada. E a gente adolescente que sabe tudo. Que bobagem. E se revolta. E quer ser mal educado com o pai. Ô gente, isso é pecado. Pecado grave. Maldita a mão que se levanta contra o seu pai. Desculpe se eu agrido os ouvidos de vocês. Maldita a língua que se levanta para xingar o pai. Cuidado, gente. Cuidado para não machucar a sua vida inteira de uma bobagem que saia da sua boca contra o seu pai. Depois meu pai idoso ficou numa cadeirinha de rodas. E eu lembro daquela música, As Horas do Padre Zezinho, que fala: eu tive pais entrevados, mas o meu lar tinha paz. Meu pai numa cadeira de rodas, minha mãe andando só ajudado pelos outros. Mas o meu pai, a figura do meu pai na cadeirinha de rodas, é a coisa mais linda que eu guardo na minha vida. Minha mãe dava banho nele, colocava a comidinha na boca dele, e dava trabalho,
Mas eu via meu pai na cadeira de rodas, feliz. Feliz. O Padre Zezinho canta uma canção que ele fala que ter problemas na vida, eu descobri que ter problemas na vida não é ter vida infeliz. E que nós, cheios de problemas na vida, se existir amor e algo de dentro do coração, a vida é feliz. Meu pai numa cadeira de rodas. E quando eu ia lá, eu colocava meu pai dentro do meu carro. E eu achava tão engraçado que ele gostava de passear. E eu passeava com ele, ia nos lugares com ele. E o trabalho era para tirar ele do carro, que ele não queria sair de jeito nenhum. Como ele era caminhoneiro, ele gostava de ficar dentro do carro. E minha mãe falava, velho, pelo amor de Deus, você está dando trabalho, saia do carro. Não dava para ele, não vou sair daqui não, vou ficar aqui. Aí de vez em quando a gente levar o prato de comida para ele dentro do carro. De tanto que ele gostava de passear de carro. Mas que figura, que imagem que eu guardo do meu pai. E você, que imagem que você guarda do seu pai? E vocês que são pais, que imagem, que lembranças você vai deixar para o seu filho? Então, queridos pais, eu termino esta pequena mensagem pedindo a vocês que a lembrança que fique nos filhos de vocês seja algo de dentro do coração. É o significado da palavra pai, da raiz hebraica, Abba. Algo de dentro do coração. Que meu pai me amou. Que meu pai lutou por mim. Que meu pai trabalhou, suou e gastou a vida por causa de mim. Olha que lindo isso, gente. Que coisa mais linda é a figura do pai. E eu louvo a Deus pelos pais que estão aqui na missa. E para mim não tem algo mais lindo no mundo do que o pai, o marido, pegar a esposa na mão e os filhos e dizer, vamos para a igreja. Vamos nos alimentar de Deus, da palavra e da Eucaristia. Vamos ser gente de Deus. Eu sei aqui, talvez tenha alguns pais que têm um pouquinho mais de dificuldade de ir na igreja. E tem algumas esposas que insistem com o marido, vamos para a missa. E o marido vai. Desculpa, mas isso também é santo, viu gente? Isso faz parte da vida. A família que mais teve problemas foi a família de Nazaré. Jesus, Maria e José. Pois eu queria pedir a vocês, queridos pais, queridas famílias, venham para a igreja. Se alimentem do pão da vida. O padre pode ser na sua vida um anjo de Deus que diga, com o pão da vida, levanta-te e coma deste pão, que o caminho, a sua missão ainda é longa nesta terra. Eu desejo a todos os pais felicidade. Desejo a todos os pais felicidade. Como que eu vou ter felicidade? Vestindo as vestes de São José. E sendo na sua vida e na sua casa um bom pai e um bom marido. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Das muitas coisas do meu tempo de criança, guardo vivo na lembrança o aconchego do meu lar. No fim da tarde, quando tudo se aquietava, a família se ajuntava lá no alpendre a conversar. Meus pais não tinham nem escola e nem dinheiro. Todo dia, o ano inteiro, trabalhavam sem parar. Faltava tudo, mas a gente nem ligava. O importante não faltava, seu sorriso e seu olhar. Eu
Tantas vezes vi meu pai chegar cansado, mas aquilo era sagrado. Um por um ele afagava e perguntava quem fizera estripolia, e mamãe nos defendia, e tudo aos poucos se ajeitava. O sol se punha, a viola alguém trazia, todo mundo então queria ver papai cantar pra gente. Desafinado, meio rouco e voz cansada, ele cantava 1000 toadas, seu olhar no sol poente. Oh, 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 oh. Correu o tempo e hoje vejo a maravilha de se ter uma família, quando tantos não a têm. Agora falo do desquite, do divórcio. O amor virou consórcio, compromisso de ninguém. Há tantos filhos que, bem mais do que um palácio, gostariam de um abraço e do carinho entre os seus pais. Se os pais amassem, o divórcio não viria. Chama isso de utopia, eu a isso chamo paz. Oh.